Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz, todo mundo elegante hoje, né? Noite de aniversário. Nós temos pessoas que estão mais próximas e algumas não tão próximas fisicamente, mas no coração e no espírito todos nós estamos próximos, porque nós cremos no mesmo Jesus, né? Quem tem passado por muitas lutas aí? Então aqui, estou no lugar certo, Eu pedi a Deus uma palavra, né? É o nosso segundo aniversário, né? E eu gosto muito de quando a gente olha para a igreja primitiva, a igreja inicial, Jesus não fez a primeira ministração dele num lugar com 8 milhões e 400 pessoas. Não, as ministrações iniciais de Jesus foram em lugares que tinham 2, 3, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei, né? Então eu gostaria de dividir uma palavra com vocês que Deus trouxe ao meu coração, mas eu gostaria de, antes de passar essa palavra para vocês, que nós orássemos juntos, pode ser? Pedir que você curve a sua cabeça, feche seus olhos, né, e busque a presença do Espírito Santo e a condução dele também, em nome de Jesus. Repitam comigo aí, até aqui nos ajudou o Senhor. O que isso significa, né? Essa passagem está lá, 1 Samuel 7, do 1 ao 12. Quem tiver com a Bíblia aí de papel, abra, porque eu vou precisar que vocês leiam a Bíblia hoje. Fala para o seu irmão aí hoje. Hoje você vai ler a Bíblia, em nome de Jesus, né? Vai ler a Bíblia. Então, abra aí, 1 Samuel 7, 1 ao 12. Tem aqui na frente também, né? Estou olhando para trás, não sei nem porquê, mas pode pôr aqui quando estiver pronto, tá? Tá bom, sem problema. Então é o seguinte, meus irmãos, nós temos que entender alguns processos que acontecem na nossa vida, e eu tenho certeza que o que eu estou passando, vocês também estão passando. Por quê? Nós estamos vivendo uma fase do mundo muito complexa. Eu falei para os meus filhos que antigamente, quando eu era menorzinho, não tinha essa divisão no mundo que tem hoje. Hoje você percebe que metade do mundo, não é o Brasil, né, no mundo inteiro, há uma turma protegendo e defendendo valores, né? Obrigado, Dadu. Há uma turma defendendo valores. E a outra turma que está querendo acabar com valores. E quando eu falo valores, eu não estou falando aqui de política, nada disso. Eu estou falando de conceitos bíblicos. Por exemplo, qual foi a primeira instituição criada por Deus? Qual foi? De todas. Família. Então, o que o mundo mais quer acabar é a família. Pode ver que tudo que está sendo direcionado aí fora, eu falei para a Júlia, eu vou falar para vocês, mas eu sei que vocês também passam por isso. Gente, eu tomei pedrada esses dias demais. Eu falo, Jesus, eu falei para Deus hoje de manhã, eu falei, Pai, eu sei que no mundo teremos aflições, mas não tem uma folga aí não? Que rapaz, né? Então, assim, a gente vê que é muita luta, cada um tem as suas lutas particulares. E a gente tem um grande defeito de achar que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Abaixa só mais um pouquinho, Juju. Meu, um pouquinho é coisa para não dar microfonia. Um pouquinho de nada. Obrigado, Juju. Então, gente, a luta que o Diego tem, que a Anne tem, que a Regina tem, né? Que a Meire tem, que a dona Raimunda tem, são lutas totalmente diferentes, mas nenhuma delas é fácil. Quando eu olho a luta do meu irmão, parece que é mais fácil, né? Fala a verdade. Quantos aqui em casa estão dormindo e falam assim, nossa, a vida de todo mundo é mais fácil, só a minha que é assim? Não é assim? A gente acha que a nossa vida é a mais difícil do mundo, mas olha o Alex. O Alex, eu falo para a Júlia e para a Júlia e para o Isaac, eu falo assim, gente, eu queria ter a vida que as pessoas enxergam que eu tenho. Que o pessoal fala assim para mim, Alex, você tá boneco, cara. Aí eu e a Júlia, Ana Júlia e Isaac, a gente começa a rir. Eu falo, gente, eu preciso ter essa fé em mim que as pessoas estão tendo, porque para elas é uma vida maravilhosa. E todo mundo pensa que a nossa vida é fácil e a nossa é a mais difícil. Mas todos nós que cremos em Jesus, está escrito, no mundo tereis aflições. Mas termina aí o versículo? Não. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E se eu habito dentro de você agora, se o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, habita em você, se ele venceu o mundo, o que vai acontecer com você? Amém, Jesus? Então nós temos que andar pela fé. A grande dificuldade que nós temos é que eu não estou aqui acusando ninguém, tá? Que já tem um acusador profissional, não preciso, né? Mas nós não vivemos, na maioria das vezes, pela fé. Nós vivemos pelo que se vê.
A Bíblia diz assim: não se atente às coisas que se veem, mas sim às que não se veem, as que vêm do alto. Porque às vezes a gente começa a orar por alguma situação, não sei se com vocês também acontece isso, quando você começa a orar por alguém da sua família ou por alguma situação, parece que aquela situação piora. Você fala, rapaz, eu comecei a orar por aquela pessoa, eu pensei que ela no outro dia ia virar Jesus, né? Mas não, Deus ele começa a quebrar as barreiras, quebrar as trancas, quebrar as amarras para aquela pessoa ser liberta. Então, quando você ora por alguém ou por alguma situação, toda oração, o que for orado em concordância aqui na terra, diz a palavra, será ligada no céu. Tudo que nós orarmos em concordância aqui na terra, diz a palavra de Deus, não a minha, será ligado no céu. Então, quando eu oro, aqui eu tenho que dar uma pausa. Quando eu oro por uma coisa, por mais que eu não esteja vendo, ela está acontecendo. Isso é fé. Por que é fé? Porque eu não estou vendo aquilo acontecer. Mas está acontecendo. Deus não para de trabalhar. Estou pregando para mim, tá, gente? Se couber para vocês também, mas é o que eu tenho que falar para o meu coração. Deus não tira férias, Deus não tira folga, Deus não cochila, diz o Salmo, nem pisca os olhos. Ele não cochila, não pisca os olhos. Ele está a todo momento trabalhando em nossa direção. E eu tenho que viver a todo momento puxando a minha orelha e me relembrando isso. Porque senão eu volto a viver pelo que se vê. E aí minha fé, o que acontece com a fé? Pode ver que às vezes você vai pregar para alguém, para algum irmão, você vai falar alguma palavra para ele, ele faz assim, porque ele ficou tanto tempo caminhando pelo que se vê, que quando você vai falar de coisa espiritual para esse irmão, ele não consegue acreditar. De tanto que ele caminhou pelo que se vê. Amém, Jesus? Então, aqui foi só a introdução para a gente ir para o texto. Então, vocês estão com a Bíblia aberta aí? 1 Samuel 7, do 1 ao 12. Então, vamos prestar atenção. Vamos ler. Peço ao Espírito Santo que na leitura você possa captar as informações, né? A Júlia sempre gosta desse salmo, Salmos 119, 18. Revela a mim, Pai, as maravilhas da tua lei. Eu posso ler a Bíblia, eu sempre falo isso aqui na igreja. Não leiam a Bíblia. Não leiam a Bíblia. Meditem nela. Porque ler, eu pego lá e falo assim, ó. O que você entendeu? Agora, quando eu medito, eu pego um versículo, aí eu olho o outro, aí eu olho mais um, aí eu olho o outro. Vou fazendo perguntas para a passagem bíblica, aí Deus vai falando comigo. Porque a palavra de Deus ela é o quê? Viva e eficaz. O que é viva? Não é um livro, é Deus falando com você. A Bíblia, repita aí, a Bíblia é Deus falando comigo. Põe a mão no seu coração, comigo. Então, quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que ali é o próprio Deus falando diretamente comigo. Ela é viva e eficaz. O que é algo eficaz? É algo que funciona. Então, ela é viva, porque é Deus falando, e ela também é eficaz. O que eu leio aqui, se eu tomo posse, aquilo começa a gerar uma energia espiritual positiva sobre a minha vida, e aquilo começa a acontecer. Amém, Jesus? Então, vamos lá. Os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Levar o quê? Levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Quanto tempo? Pouco tempo. Quanto tempo a arca ficou lá? Então tá vendo que eu já estou fazendo aqui perguntas para a palavra, certo? A arca da presença do Senhor ficou lá quanto tempo? Muito tempo. E ele continua aqui, ó. 20 anos, foram 20 anos. Se eu desse uma profecia para vocês hoje, falar assim, ó, isso que você está orando, Deus mandou avisar que vai acontecer. Vai demorar apenas 20 anos. Como você ficaria? Você vai falar, então eu vou para outra religião. Né? Porque às vezes a gente pensa que quando a gente vai orar uma coisa, tem coisas que Deus responde rápido, e algumas têm um processo que ele precisa tratar você primeiro para que você receba uma bênção. Tem bênçãos que não vieram, porque se elas vierem antes do tempo, a bênção vira maldição. Por exemplo, o Isaac. O Isaac tem 15 anos. Ele pode dirigir? Não. Se eu desse para ele um BID, ele ia ficar feliz?
Hã? Até eu ia. Né? Ó, tô podendo dar um beadinho pro meu filho de 15 anos, né? Mas ele conseguiria dirigir? Hã? Não, não pode. Ele não conseguiria. Ele até podia ir contra a lei, mas ele não conseguiria. Se ele fosse parado, eu e ele iríamos presos, né? Quem foi o doido que deu esse carro na sua mão? Meu pai, pastor lá da igreja, né? Então, é uma bênção, mas eu tenho que esperar o meu filho estar preparado. Filho, ó, você vai fazer 15 anos, 16, nos 17 eu começo a te ensinar um pouquinho, com os 18 você tira a sua habilitação e agora tá aqui, ó a bênção. Amém? Assim funciona também no mundo espiritual. Tem coisas que Deus não entregou para você e para mim, porque Ele está trabalhando em você e em mim. Não é que Ele é ruim, não é que Ele não escuta, ou que Ele só ouve outras pessoas, não. Ele precisa trabalhar a gente para que a gente possa receber a bênção de forma positiva e não negativa. Hoje é um culto de aniversário de 2 anos, né? E a palavra é essa, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa palavra vai trazer para a gente como que Deus está trabalhando em nós e através de nós. Então, vamos lá. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. O que eles faziam? De qualquer jeito? Como? O que é súplica? Tá quase lá. O que é súplica? O que é suplicar? Eu posso te pedir algo, ou eu posso te suplicar algo. Nolasco, pelo amor de Deus, faz um churrasco pra gente na sua casa. Né? Isso é um profético. Né? Vai que o anjo do amém passa. Né? Então, suplicar é isso. Suplicar é quando a gente... Exato, frango com molho é de Deus. Né? Isso é Deus falando. Então, nós temos que entender que oração é você orar. A palavra oração é derivada do verbo orar. Orar é falar. Então, quando eu estou orando, o que eu estou fazendo com Deus? Eu estou falando, eu estou conversando. Aqui não, ele está dizendo que eles suplicavam. Então, se eu não presto atenção, se eu tivesse só lido isso aqui, olha o que a gente ia perder. Parecia que eles estavam orando, mas não, vai lá. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Então Samuel, profeta Samuel, que vocês sabem, né, filho de Ana, tal. Então Samuel disse a todos os israelitas: olha só, aqui é Deus falando com a gente, hein? Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, aqui é Deus falando com você e comigo, ó. Se você realmente está afim de voltar, como você está dizendo aí, se você realmente está afim de voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se, então, dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a quem? A Ele. E Ele os libertará do poder dos filisteus. Então, traduzindo aqui, Vivi, eu falei aqui uns dias desses, eu falei, tecla SAP. Aí os jovens fizeram assim para mim, o que quer dizer isso? Eu falei, tô ficando velho mesmo. Aí eu tive que explicar a tecla SAP, que antigamente tinha, né? Então aqui, eles já entenderam agora. Tecla SAP, traduzindo. Não é para vocês terem outros deuses. Ou seja, não adianta você falar que quer seguir a mim, que você me ama, só que você não tem tempo para mim. Então vamos fazer uma ilustração rápida aqui, ó. Imagina que, deixa eu pensar alguém aqui rápido, a Cleide. A Cleide foi na minha casa. Então tá, a Cleide lá em casa, a Júlia e a minha filha Ana Júlia, certo? Então nós estamos em 4. Tá eu, a Cleide, a Júlia e a Ana Júlia. O Isaac foi passear, certo? Eu vou no McDonald's e peço 3 lanches. Quantas pessoas tem em casa? Mas eu pedi quantos? Certo? Aí eu dou um para Ana Júlia, dou um para a Júlia e não dou um para a Cleide. E a Cleide fala, rapaz, eu tô aqui e pediu 3 lanches e não trouxe um para mim. Aí eu começo a comer o lanche, aquela tudo amassado, aquela coisa feia, aí chega o restinho, eu falo assim, eu olho pro lado e falo assim, Cleide, eu não quero mais não, você quer? É bonito isso? É o que nós fazemos com Deus. A gente vai cuidar de várias coisas primeiro no nosso dia a dia. É estudo, é trabalho, é isso, é aquilo outro, tudo. Quando chega no final do dia, que a gente está só o bagaço, a gente deita na cama e fala assim, agora eu vou orar. Ou seja, o lanche resto vai para quem?
A gente não fala isso com a nossa boca. Mas se nós fazemos assim, é assim que a gente age. E Deus, na palavra dele, nas escrituras, diz que ele quer de nós as primícias. O que é primícia? A Cleide foi em casa, agora mudou. A Cleide foi em casa, eu comprei 4 lanches. Então todo mundo tem. E além de ter 4 lanches, tem para todo mundo, eu falo assim, Cleide, você é visita, Cleide. Primeiro aqui é para você. Como ela vai se sentir na minha casa? Honrada. Olha. Na verdade, Cleide, o seu é o único que eu mandei vir com 2 hambúrgueres. Eu paguei para ver 2 hambúrgueres, porque eu não sei se você está com fome ou não. Coloquei 2 hambúrgueres a mais do que o normal. Ela fala assim, nossa, todo mundo vê um lanche normal, mas só o meu ele mandou dar esse capricho. Como que a pessoa se sente? Amada. Eu já fui aqui, não, acho que todo mundo aqui quase. Eu já almocei e jantei na casa de quase todo mundo aqui, graças a Deus. E tá aberto o convite, tá? Se quiser fazer, estamos aí. E todas as vezes que nós fomos, né, Juju? Né, Júlia? Juju tá ali, a Júlia tá aqui. Nós somos muito bem recebidos, nós percebíamos que a pessoa ia lá, preparava um café, preparava um almoço, preparava isso. Você vê que tem um cuidado para te receber. E quando nós vamos receber pessoas em casa, a mesma coisa. Tanto que quando a Júlia começa a limpar muito a casa lá, o Isaac fala assim, ei, mãe, quem vai vir em casa hoje? Ela fica brava, né? Depois eu edito, tá, Júlia? Depois eu edito. Então, nós temos que entender que nós temos que dar para Deus as primícias e não o resto. Eu acordo. Ah, mas eu acordo atrasado. Acorda 15 minutos antes. Acorda 20. Mas dá um tempo de qualidade. A sua mente está limpa. A primeira coisa que você vai fazer é quem? Deus. Pai, primeiro lugar, buscar a Deus. Mateus 6,33. Busque a Deus em primeiro lugar, e sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. A gente faz o inverso. A gente busca todas as coisas. Sobrou o lanche mastigado lá, a gente dá para Deus. Abel e Caim. O que Deus fez? De Abel, ele aceitou. E o de Caim? Por quê? Porque ele não deu das melhores primícias. Deus não aceita resto. Repita aí comigo. Deus não aceita resto. Imagina Deus sabendo quem ele é. Se a gente que é humano, falho, cheio de, né? A gente vai comer num lugar, não tá bom. A gente fala assim, eu não vou comer isso aqui. É ruim que eu vou comer num lugar desse. Olha isso aqui. Eu não vou comer aqui. Nós, sendo seres humanos. Imagina Deus, se a gente, que é uma pulga, pó da terra, não aceitamos o resto. Imagina Deus que criou galáxias e galáxias e galáxias e falar assim, você sabe quem sou eu? Você está dando o resto para mim? Você vê como você está me tratando? Como qualquer um. Amém, Jesus? Continuando. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu. Reúnam todo o povo de Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Naquele dia, o que eles fizeram? Jejuaram e ali disseram, temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Vamos dar mais uma pausinha aqui. O que eles fizeram? Eles jejuaram. O que é o jejum? Vocês sabem o que é jejum? Qual que é o fundamento do jejum? Vocês sabem? Sem briga, um de cada vez. Também. Tem mais coisa aí. O que mais? O que o jejum faz conosco? Isso. O que mais? Nos aproximar de Deus. Isso. Então, assim, quando nós jejuamos, o que acontece? Eu sempre gosto desse exemplo, gente. Eu não quero me estender, mas é que o Espírito Santo vai trazendo coisas que eu acho muito interessante. Imagina que você tem 2 pitbulls. Quantos pitbulls? Então eu, Alex, sou a alma. Então guardem essa visão aí, tá? Eu sou a alma. Na minha mão direita tem um pitbull chamado Carne. Qual o nome dele? Qual o nome dele? No outro pitbull, no outro braço, tem um outro pitbull chamado Espírito. Qual o nome dele? Certo? Pitbull é forte ou não? Pitbull é forte? Tá? Então eu tenho um pitbull na mão direita chamado? Eu tenho outro pitbull na mão esquerda chamado? E eu sou quem? Alma, certo? Nós temos 2 vontades. Gálatas 5 diz que tem as vontades
do espírito, a carne contenda contra o espírito, e o espírito contenda contra a carne, certo? Então, a alma é quem decide o que vai ser feito. A carne está chamando a gente para um lugar, ou vamos para o churrasco, vamos ver o jogo, vamos para a balada, vamos... qualquer coisa. As vontades da carne. Vamos comer pizza, vamos no cinema. Não tem problema nisso. Nenhum. O problema é quando eu só faço as vontades da carne. E do outro lado está o espírito. O que aconteceria se em alguns meses eu começasse a alimentar o pitbull carne e não alimentasse o pitbull espírito? O que aconteceria? Eu precisaria segurar o pitbull carne? Sim, porque ele está sendo bem alimentado. Ele está? Agora, o pitbull espírito, eu não precisava nem me preocupar. Era só soltar a corda, nem do chão ele ia sair. Mirradinho, magrinho. Assim é a nossa vida também. Aqui, o que ele está falando? Que eles jejuaram. O que é jejuar? É quando você amortece a sua carne e dentro do jejum, o que você faz? Você ora, você ouve louvor, você lê a palavra. O que vai acontecendo com o espírito? Então, quando você começa a jejuar, você começa a ouvir, a sua alma começa a ser menos influenciada pela carne e ser mais influenciada por quem? Pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo sonda o mais profundo do coração de Deus. Olha quem a gente deixa de ouvir se nós não jejuarmos. Amém? Então, o jejum não é bobeira. Eu consigo limpar o meu canal espiritual, meus ouvidos espirituais, eu consigo. Por isso que se eu chegar para vocês agora e falar assim, gente, eu já sei a resposta, tá? Eu já sei. Gente, vamos começar um jejum amanhã? Só de eu falar, várias pessoas ficaram com raiva. Só de você falar, a Júlia já fez uma cara e ficou vermelha já. Se a gente falar de jejum, nós não gostamos de jejuar, porque a nossa carne, ela reclama. Não. Nós não gostamos de jejuar. Mas o jejum abre portas de entendimento espiritual. Amém? Então, assim os israelitas se livraram dos balins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Samuel prosseguiu: reúnam todo Israel em Mispa e intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que o Senhor liderou os israelitas. Outro ponto, jejuaram. Segundo, se confessaram. Olha só, olha a frase deles. Temos pecado contra o Senhor. Outra lição para nós guardarmos no nosso coração. Prestem muita atenção nisso. Eu falei para a Júlia, e não se incomodem com a minha... Às vezes eu fico mais assim, sabe, elétrico com algumas coisas, porque tem revelação que é tão maravilhosa que eu quero que vocês entendam. Eu fico preocupado do inimigo distrair vocês. Quando um pneu fura, quando você fica enfermo, quando alguma coisa está errada, nós, pelo amor de Deus, esqueçam todo o resto do culto. Mas essa parte não, em nome de Jesus. Quando alguma coisa de errado acontece, é a nossa tendência a falar assim, eu estou fazendo alguma coisa errada e Deus está me castigando. Mentira? Você tem conhecimento disso de forma direta ou indireta, mas nós, quando éramos pequenos, não por maldade, isso aconteceu com a minha mãe, com a mãe dela também, com a mãe dela também, com o pai. Quando você vai errar em casa, alguma coisa, que você é criança, o que o pai e a mãe falam? Olha, Deus está olhando, hein? Ele vai te castigar. Deus entregou Jesus em seu favor e em meu favor. Não há uma prova de amor maior do que ele... Quem tem filho aqui, você entregaria seu filho por um pecador? De jeito nenhum. Tem gente aqui que não entregaria o filho nem por Jesus. Por ninguém, não. Meu filho, não. Meu filho. Não. Deus entregou o filho. Tem prova de amor maior do que essa? Não. Então quer dizer que Deus é amor. Mas quando uma coisa acontece de errado, o que a gente fala? Deus deve estar chateado comigo, porque Ele está me castigando. Coisa que o diabo faz, a gente direciona a quem? Olha o perigo que nós estamos correndo, de confundir Deus
com o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas aí diz Jesus, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Olha que quadro claro. O diabo veio para roubar, matar, destruir, fuzilar com a sua vida. Quando uma coisa errada acontece, é o diabo. O que você fala? É Deus. Tá com bronca de mim? Era para mim ler 3 versículos ontem, eu li só 1. Eu não fui na igreja ontem, era para mim ter ido, eu furei na igreja, e agora ele está me castigando, por isso que o meu pneu furou. Então, é um tratamento que eu estou fazendo comigo mesmo. Eu preciso treinar a minha mente para entender que meu Pai trabalha em meu favor em todo o tempo. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Esse é o nosso Pai. Vamos louvar a Deus por isso? Em nome de Jesus. A misericórdia, o que quer dizer? Se errou, ele tem misericórdia de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Então, quer dizer, tem um ser que está derramando misericórdia o tempo inteiro sobre nós. E tem um que está o tempo inteiro tentando te matar, roubar e destruir. Quando esse ruim faz coisa ruim, você fala, foi você que é bom. Captaram aí? Então, nós temos que treinar o nosso espírito para entender que o que é bom vem de Deus. E o que é ruim, não. Porque muitas vezes nós falamos isso, dá alguma coisa errada, a gente fala assim, nossa, eu aprontei com Deus, fiz alguma coisa, aí começa a orar, Deus, fala para mim, o que foi que eu fiz errado? Ah, eu chutei a cruz, eu fiz alguma coisa errada. O que diz Romanos 8:1, alguém lembra? Não há condenação alguma para quem está em Cristo Jesus. Quantas condenações há? Mas só que você sabe disso, mas você e eu não conseguimos viver dentro dessa realidade. Todo momento nós nos sentimos culpados. Estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma coisa errada. Estou fazendo alguma... Aí Jesus fala assim, eu te dei a graça para você receber e você gosta de viver na lei. Eu não vou ler aqui, não quero me estender, mas Romanos 3 diz bem claro, não há um único que seja justo, não há ninguém que faça o que é bom, não há ninguém que me busque, todos mentiram, todos se desviaram, está falando que todo mundo é torto, mas agora Deus mostrou a forma com a qual Ele nos recebe, o seu Filho Jesus. Então, quando eu começo a achar que eu não sou aceito, eu estou pegando tudo aquilo que Jesus passou na cruz, eu estou jogando no lixo. Ele fez uma obra completa. Só que direto eu falo assim, não, eu estou devendo ainda. Jesus fala assim, peraí, eu fui lá de graça. Eu subi naquela cruz, me furaram, me bateram, eu passei tudo aquilo ali para pagar a sua conta e você vive falando que você está devendo. Você precisa me entender, você precisa me conhecer melhor, você precisa entender a minha obra na cruz. Não há condenação sobre você. Sai, você está debaixo de acusação. A palavra Satanás, no original, quer dizer o acusador. Aquela voz que vem para você te acusando sempre não é Deus, porque a gente pensa que é Deus, né? Satanás vai lá e fala assim, ô Raimunda, eu acreditando em você, hein? Ele se faz passar por Deus. Ô Viviane, você, hein? E aí, aquela voz, se você aceita aquilo achando que é Deus, aquilo vai te derrubando, derrubando, derrubando. E você acredita no pai da mentira. Quem é o pai da mentira? E o Espírito Santo é chamado o quê? O Espírito da verdade. Então, um é mentiroso profissional e o outro é a verdade em essência. E nós, às vezes, preferimos dar ouvidos para o mentiroso profissional. Amém, Jesus? Que essa revelação venha... Eu não posso mais do que isso. Se o Espírito Santo não trouxer revelação para nós, eu não tenho capacidade de ir além disso aqui. Continuando. Quando os filisteus souberam, deixa eu ver o horário aqui que eu não quero me estender. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, olha só. E aí você entendeu agora, você começou a jejuar. Ah, eu entendi. Nossa, esse culto falou comigo. É mesmo, né? É a graça. E agora eu vou começar a fazer isso. Então se preparem, porque tem a fase 2. Olha só.
Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, orando, jejuando, buscando a Deus em primeiro lugar, se você começar a fazer isso aqui, a orar, buscar a Deus, né, meditar na palavra, os filisteus vai se levantar. É bíblico. Porque assim, todos nós aqui já evangelizamos alguém, amém? De forma direta ou indireta. Repara que quando você evangelizou alguém, essa pessoa começa a querer ir para Deus, a mãe da pessoa começa a brigar mais com ela, o pai da pessoa começa a brigar com ela, o marido, a mulher. Você pode ver que quando você começa a evangelizar alguém, que você vai trazendo essa pessoa mais para Jesus, os levantes começam a acontecer na vida das pessoas. Porque o inimigo sabe, ó, essa pessoa vai se aproximar do Altíssimo. E se ela o conhecer em essência, ela não volta mais. Então ele tenta fazer o quê? Antes que você enraize o amor de Jesus no seu coração, eu vou fazer o máximo para que isso não aconteça. Então olha lá. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para quê? Atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram a Samuel: não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. O que ele pegou? O que ele pegou? E o que isso significa? Quem é o cordeiro? Sem mácula, sem pecado, que foi entregue para proteger-nos. Quem é? Jesus. Amém? Muitos não sabem disso, mas lá em Gênesis, é muito curioso isso. Quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus, o que eles fizeram? E se cobriram com o quê? Uma folha? Isso. E depois? Eles continuavam nus. Então tem uma folha. Quanto tempo você consegue ficar com uma folha segurando aqui e segurando atrás? Quanto tempo? Houve em Gênesis, está escrito lá, leiam, o primeiro sacrifício de um animal, sangue foi derramado e com aquele animal foi feito roupa, pele, cobertura para a nudez de Adão e Eva. Ou seja, para cobrir a nudez, ou seja, para cobrir o pecado, um animal sem culpa foi morto. Então, desde Gênesis, Jesus já está sendo anunciado. João Batista vê ele e fala: eis o Cordeiro de Deus, que ele faz o quê? Ele tira o quê? Então quem tem pecado aí? Estão indo bem na prova. Entenderam? Não é porque nós não pecamos, porque nós somos retinhos, porque nós somos os bonitinhos, não é isso. É que todo o meu pecado que eu já fiz e que eu vou fazer naquela obra da cruz, ele está incluso. Só que a nossa mente não consegue entender. Por exemplo, a Ana Júlia tem filho? Ela terá, mas ela já tem? Agora, filho ou filha, não sei, ou gêmeos, legal, hein? Gêmeos é legal. Mas quando ela tiver, o pecado deles, eles nem nasceram ainda, gente. Nossa cabeça buga. O pecado do filho da Ana Júlia, não vou mais longe, o pecado do bisneto da Ana Júlia já está incluso naquela cruz. Nossa mente não consegue aceitar isso. Não consegue aceitar isso nem para mim que estou vivo. Imagina para o bisneto. Então nós temos dificuldade em aceitar a graça. O que é graça? Lembra? Você não é salvo porque você merece, bebê. Porque se for por você, você estava lá nos quintos, eu e você. Eu já falei várias vezes aqui na igreja. Se eu fosse Deus, eu mesmo já tinha me fuzilado faz tempo. E tem dia que eu olho para mim e falo, cara, rapaz, você não é fácil, não. Né? A gente olha para nós, né? E se irrita, e tem desconfiança, incredulidade e ira. E a gente olha para si, a gente fala, ainda bem que não é pelo meu mérito. Favor imerecido. É pelo que ele fez. Na cruz, quando ele morreu, o que ele falou? Pai, está consumado.
Ninguém deve, aqueles que receberam o meu nome não devem nada. Só que tem outros que não sabem disso lá fora. Então, o seu papel e o meu papel é o quê? Essa graça que você recebeu, você entrega. Você fala para outros. Mas como que você vai falar da graça para alguém se nem você recebeu a graça? Nós sabemos, o que eu estou falando aqui hoje, eu tenho certeza que vocês concordam. É verdade. Mas quando chegam ali os intempéries da vida, o que a gente faz? Ai, meu Deus, estou fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo isso aqui certo, é aquilo ali. Então a gente cai de novo. Amém, Jesus? Continuando. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel. Ele clamou em favor de Israel. E o Senhor lhe respondeu. Quem respondeu? Então o profeta foi lá e clamou, depois do sacrifício feito, ele foi lá e clamou, certo? Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Gente, o final do filme maravilhoso que você vai levar para sua casa hoje, se você veio buscar uma resposta, ela está aqui, nas Escrituras, não na boca do Alex, ela está aqui nas Escrituras. Olha só, eles estavam ali sendo perseguidos, o inimigo vindo para cima deles, seja qual for o seu inimigo. Olha só, ele clamou ao Senhor, teve holocausto, certo? Teve jejum e teve o que mais? Confissão. Senhor, nós pecamos contra ti. Mais um adendo rapidinho. Não precisa falar, tá? Não precisa responder. Tem gente que às vezes não precisa falar. Eu sei que vocês vão rir e tal. Tem gente que às vezes vocês vão corrigir. Tá totalmente errado uma questão, mas você vai tentar corrigir. Você nem começou a falar, a pessoa já está começando a se defender. Você está tentando instruir a pessoa numa direção correta, bíblica, mas quando você começa a falar, a pessoa já se arma. Não, sabe o que é? Essa pessoa não consegue admitir algo que o céu está tentando tratar ela. A Bíblia diz assim, aquele que começou uma boa obra em sua vida, ele é fiel e justo para quê? Para aperfeiçoá-la a cada dia, até a volta de Jesus. Então, todo dia, eu e você vamos ser lapidados. Mas espera aí. Quando a lapidação vier para a sua vida, ô Sérgio, não é muito legal você fazer isso não, Sérgio, porque a Escritura fala assim e tal. O Sérgio não faz isso não, é só um exemplo. O Sérgio é um anjo de Deus enviado a nós. Então, quando nós ouvimos alguma correção, algum alinhamento, como tem que ser o nosso coração? Quantos aqui não mintam? Quantos aqui não gostam de ser corrigidos? Seja sincero. Perante o Espírito Santo. Ninguém gosta. Falar assim, nossa, eu adoro quando vem me corrigir. Nossa, eu fico orando para Deus. Pai, manda alguém para falar para mim que eu estou totalmente... Mentira. Nós não gostamos de ser corrigidos. Só que é necessário. Porque o que é a correção? É um realinhamento. Para que você possa andar numa direção reta. Amém, Jesus? Então, o Espírito Santo, ele vai nos tratando, vai nos lapidando a cada dia. Então, quando nós ouvirmos, o que a gente tem que fazer? Quantos ouvidos nós temos? Quantos buraquinhos no nariz? Quantos olhos? Quantas bocas? Ouça mais do que você fala. Respire mais antes de falar. Preste mais atenção antes de falar. Deus não errou. Deus não fez dois e um só à toa. Foi sem querer. Deus esqueceu de pôr a segunda boca. Imagina nós com duas bocas. Eu não estava nem no culto aqui. Né? Então, Deus já fez isso de propósito. Ele colocou 2 ouvidos, 2 buraquinhos no nariz, 2 olhos. Preste mais atenção. Não sai falando antes. Presta atenção, analisa, avalia. Respira antes de falar. Tem gente que você fala um negócio, você nem terminou, ela já está com a flecha armada ali. Você nem começou a falar, a pessoa você já percebe que ela já está... Calma, você nem ouviu. Ouve, peneira. Peraí, deixa eu ver. De repente eu estou errado mesmo. Eu estou me tratando nisso, tá, gente? Não é para vocês, não é para mim também. Alguém vem me corrigir? Eu não gosto. Eu não gosto. Nossa, eu não gosto. Mas eu paro e falo assim, gente, é pro meu bem. Se eu ouvir, eu vou pegar coisas aqui que realmente eu vou melhorar. Então eu paro. Aí eu vou pro quarto. Às vezes eu choro. Ai, que raiva de mim mesmo. Eu choro mesmo, eu sou chorão. Às vezes eu tô sozinho com Deus no quarto, eu choro. Porque você quer melhorar, você quer avançar. E às vezes, se você vê que você não consegue, você fica chateado com você mesmo. Mas é bom. Porque a Bíblia diz assim, a tristeza do mundo leva à morte.
Mas a tristeza de Deus leva ao arrependimento. Então, uma tristeza é uma tristeza que vai matar você. A outra não, a outra vai doer no começo, mas é para que você avance. Amém, Jesus? Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, o Senhor respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Estou repetindo para a palavra entrar na mente de vocês. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Quantas armas o povo de Israel usou aqui? Prestaram atenção na história? Quantas armas? Vou repetir o texto que acho que vocês não captaram, e é importante. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, ou seja, um clamor que tem por essa causa aí que você está orando faz tempo. Sabe aquilo que você ora todo dia de noite? Sabe aquilo que quando você vai deitar, você fala assim, pai, essa situação ainda não se resolveu. Pai, esse alinhamento, eu preciso dele. Aí, nós oramos aqui no começo, para quê? Para que a resposta de Deus viesse sobre a sua vida. Então, a oração já foi feita. Amém? Nós não oramos aqui em concordância no começo? Pai, fala conosco, nos direciona, abre a nossa mente para que a gente receba a sua direção. A oração não foi essa no começo? Quantos creem aqui no poder da oração? Graças a Deus. Você que tinha alguém com dúvida aí. Né? Então, olha só. Ele clamou, ou ele orou ao Senhor em favor de Israel. Foi feita uma oração. E o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, Jesus, né, que tipifica Jesus, os filisteus se aproximaram, o mal veio para combater contra nós. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu. Ou seja, eles não fizeram nada. O Senhor foi lá do céu, chacoalhou tudo, e situações mudaram, e aquela resposta que você e eu estamos esperando aconteceram, não por causa da sua força, não por causa da sua inteligência, porque quando o Senhor troveja do céu, mandando uma ordem de ação para a sua vida e para a minha, aquilo acontece. Porque se você fizer com a sua força e com o seu braço, o que vai acontecer? O Nolasco muito bem falou, né? A graça é favor imerecido. O que você vai falar? Se for com o seu braço, com a sua inteligência? Foi eu. Aprenderam aí, gente? Vocês têm que fazer uma estátua aqui de mim, porque o cara para resolver aqui sou eu. Então, Deus, ele fuzila você para que só sobre o quê? A força dele, a ação dele, para que quando aquilo acontecer, você saiba que foi quem? Deus. Amém? Vamos lá. Então, vou repetir aqui. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu, sendo derrotados por Israel. Estavam com medo, mas derrotaram, né, com o poder de Deus. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Indo para o fim, então Samuel pegou uma pedra, e aqui vem o tópico, né, da nossa comemoração de aniversário. Todos vocês estão inclusos, a Vivi, o Nolasco, porque eles é a mesma igreja, né? Nós temos uma igreja só, né? Na Bíblia não está escrito assim, ó, a igreja sempre amor chegou, a igreja não sei o quê. Não, não, não. A igreja é todos aqueles que creem no nome de Jesus. Nós somos igreja. Né? O Nolasco e a Vivi que estão nos visitando hoje aqui, que é um prazer para nós, eles eram também da nossa célula na época, né, Nolasco? Nós tínhamos a célula na casa deles, era uma bênção. Se você chegasse lá no portão, a unção já vinha assim, já, né? Era cura, né? Era uma bênção. Mas é o mesmo corpo, a mesma fé, a mesma direção. Esses somos nós. Amém, Ana Júlia? Então, nós temos que entender que essa parte aqui é o principal para nós levarmos essa promessa para a nossa vida, nessa noite de hoje. Olha só. Então, Samuel pegou uma pedra, pegou o quê? E a ergueu entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Toda aquela caminhada, quantos anos eles ficaram, vocês lembram? 20.
Indo aqui para o final, chegamos no final, algumas lições que a gente vai dividir junto, mas olha só. Pode ser que está acontecendo só comigo, mas eu acredito que não. Tá? Olha só. Tem coisas que nós estamos orando faz um tempo. E você tem que persistir nessa oração. Não desista. Não desista. Não acredite que aquilo acabou. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Olha só. Tem um slide aí, Juju? Tem, né? Da próxima parte? Por favor. Isso. Está escrito ali. Deus nos sustentou nos bastidores. Está com você? Isso. Depois eu vou mandar esse material para vocês relerem em casa e averiguarem se é a palavra de Deus ou não. Tá bom? Olha só. Deus sustentou nos bastidores. Repita comigo. Deus sustentou. O ensaio foi ótimo. Agora com voz de arcanjo. Deus. 1 Samuel 7,2 diz assim, ó, a arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. 20 anos ele orando, suplicando. E o que aconteceu? O que aconteceu? Nada. Depois de um período, Deus trouxe a resposta. Tem coisas que você vai orar que ela tem um período para acontecer. Deus trabalha nos bastidores. O que é bastidores? Como eu trabalho com evento, né? Tem lá os locais onde os artistas ficam. Ninguém está vendo onde eles estão. Eles chegam na casa, estão escondidinhos lá e ninguém sabe. Mas eles estão lá? Estão. Então, Deus trabalha mesmo que você e eu não estejamos vendo. Amém? Houveram 20 anos de silêncio aparente. Não há milagres registrados, vitórias públicas ou eventos grandiosos. Porém, Deus estava trabalhando no coração do povo. Então, Deus está trabalhando no seu e no meu coração. Amém? Muitas vezes pensamos que Deus só age quando vemos resultados. Mas durante esses 20 anos, ele estava preparando arrependimento, restauração e retorno. Certo? Enquanto ninguém via, Deus sustentava. Então, você não precisa ver. Deus está trabalhando. Estou pregando para mim, espero que seja para você também. Ponto 2. Milagres que poucos viram. 1 Samuel 7, 9 e 10. Samuel clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. O Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu. Quem confundiu eles? O povo viu a vitória, mas poucos perceberam o processo. A gente vê quando Deus responde. Mas você não consegue ver como que Deus estava trabalhando em você. Mas Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando em você. Agora, hoje, ontem, anteontem, semana passada, Deus está trabalhando em mim e em você. Porque o estrondo dele está chegando. Para mudar situações sobre a sua vida e a minha. Amém? Samuel clamou. Então houve um clamor, houve sacrifício. Então, clamor tem que ter. Sacrifício. O que é sacrifício? Você vai ter que sair da sua zona de conforto, tá? Ah, eu não oro. Ah, eu não jejuo. Eu não clamo. Não fazia mais. Porque hoje você ouviu a palavra, você vai começar a fazer. E Deus respondeu. O milagre começou antes da batalha, no altar. Muitos milagres acontecem primeiro no invisível. Ter 3. O começo, aqui é a nossa igreja, ó. O começo foi pequeno, mas Deus estava presente. 1 Samuel 7,3. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, tudo começou com arrependimento, abandonar ídolos e voltar para Deus. Eu gosto muito, uma vez nós fomos fazer um podcast com o nosso queridíssimo pastor Abe Uber, que a gente ama de coração, um homem maravilhoso, né? Nós fomos fazer um podcast com ele, ele contou a história de como começou a igreja dele. No meio do mato, né, o irmão dele tinha que ir lá, descer com paraquedinhas lá, né, Júlia, para visitar lá. Então, as coisas de Deus começam pequenininhas, por isso se fala assim, tenha a sua fé como a semente de mostarda. Por quê? Porque a semente de mostarda ela é pequenininha. Você já viu o tamanho que fica? Quando fala semente de mostarda, a gente pensa na pequenez de uma semente. Não, que ela seja como a semente de uma mostarda. Ela começa pequena, mas depois você vê o negócio. Amém, Jesus? Nenhum exército, nenhuma estratégia militar, só um povo voltando ao Senhor. 1 Samuel 7,6 diz assim, temos pecado contra o Senhor.
O início foi humilde, confissão e quebrantamento. Vocês têm treinado confissão e quebrantamento? Quando vocês vão orar, vocês começam a pedir, ou vocês conseguem ter um tempo de prestar atenção em si e falar, Pai, ó, eu estou errando nisso aqui, me ajuda. Isso aqui também. Pai, isso aqui a Bíblia diz que não cabe para um servo do Senhor, isso aqui não cabe. Não é legal isso aqui. Antes de você pedir, há a confissão, para que você chegue diante de Deus limpo. Pai, eu não quero entrar sujo diante da sua presença. Então comece uma oração, antes de sair pedindo, Pai, eu preciso parar com esse comportamento meu aqui. Esse aqui também. Esse aqui também não está legal. Deus gosta de ver a indignação que você tem com aquilo que não o agrada. Amém, Jesus? Continuando. Grandes histórias começam com pequenos atos de obediência. Quarto, o futuro ainda será maior. Então Samuel pegou uma pedra e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui significa, né? Primeiro que não significa, não acabou aqui. E também não foi o limite. Quando ele põe a pedra lá, ele fala assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Não é assim, ó, gente, acabou o filme, até aqui o Senhor nos ajudou. Não, ó, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, ó as provas da ajuda do Senhor até aqui. E agora nós vamos avançar. Amém? Olha só. Significa, há uma história antes, mas há uma continuação depois. Essa oração que você tem feito aí, Deus vai responder. Porque ele responde orações. Só que quando ele responder, não para ali e estaciona ali, não. Porque ele quer que você cresça e avance depois daquele ensino. Amém, Jesus? Então, o que Deus está te tratando hoje, para você chegar em uma situação específica, quando você chegar lá, não estaciona, não. Continue avançando. Amém? A pedra não era o fim, era o memorial. Quem ajudou até hoje, continuará ajudando até amanhã. Eu vou parar por aqui, Juju, nesse tema aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tem 2 lições aqui, e a gente já pode orar. Aí você pode parar por aqui, tá, Juju, por favor? 2 lições aqui. Deus sustentou nos bastidores. 1 Samuel 7,2. E a segunda lição, milagres aconteceram enquanto poucos percebiam. Para a gente poder orar junto, o que o diabo tem tentado fazer comigo e com você? Né? Tem um exemplo que eu vi que eu acho muito bacana, e aí eu finalizo aqui e nós vamos orar. Lá nos restaurantes de estrada, né, tem aquele saquinho com água. Quantos já viram isso? Ninguém? 2 só? Sério? Eita, nós. Pensei que todo mundo tinha visto. Quando você vai na beira de estrada, tem uns saquinhos transparentes que eles ficam pendurados no restaurante lá. Aí a gente vê aquele saquinho e fala, mas para que isso? Né? A mosca, ela tem uma visão diferente da nossa. Então, quando a mosca vai até aquele saquinho, ela olha para aquele saquinho, ela tem o reflexo dela mesma. Só que ela vê uma mosca muito maior do que ela. O que ela faz? Porque o ser humano, os animais, quando eles veem isso, o animal é muito por tamanho. Vê o macaco, o leão. Quando um vê o outro, o que eles fazem? Aí o outro quer fazer, não, não, né? É tamanho. Né? O ser humano não faz isso, não. Só os animais. Só os animais. Isso é coisa dos animais. Nós não somos animais, né? Nós somos racionais, graças a Deus, né? Temos a mente de Cristo, né? Mas então acontece, então aquilo espanta, né? Os bichinhos não entram ali. Para nós orarmos aqui juntos, gente, Deus está trabalhando algumas coisas na nossa vida. O que o diabo tenta fazer? Ele já está fazendo isso hoje, tá? Eu tenho certeza que hoje, o dia inteiro, você já passou por esse tipo de ação. O diabo começa a apontar para você, ele pega um problema seu e ele coloca esse saquinho para que esse problema fique muito maior do que ele é. E se esse problema for maior do que ele é, o que acontece com o tamanho de Deus? Então, parece que o nosso problema é gigantesco e Deus é... A gente não fala com a boca, mas tem problema que a gente fala assim, a gente não fala com a boca porque tem vergonha, mas tem alguns problemas da nossa vida que a gente fala assim, aqui nem Deus. Será que tem alguma coisa qualquer
Né? As escrituras dizem que Deus diz assim, porventura, meu braço encolheu, eu perdi a força. Sara riu, né? Quando falou, o ano que vem eu vou voltar aqui, você vai estar grávida. Aí dentro da tenda ela, ele não sabe. Ah, esse menino é novo, tem muito que aprender esse Deus. Aí Deus fala, por que você riu? Olha quantos anos eu tenho. Então, independente da sua idade, da sua condição, da sua geolocalização, da sua história, se Deus tem uma promessa para a sua vida e para a minha vida, Ele tem, porque está escrito, antes da criação da terra, Deus tem planos para você. E é muito doido isso, gente, porque existe um plano específico para a vida da Meire. E não é da Regina, do Isaac, não, é da Meire. Ele tem um plano, nossa mente não consegue entender isso. Existe algo escrito que Deus quer que se concretize através da vida dela. E tem um plano da Vivi, e tem um da Júlia, e tem um do Zé. Tem algo que foi escrito e desenhado que Deus quer que se concretize através de você. Só que aí entra um problema. A gente fala assim, ah, não, até parece que Deus... Nossa, eu não sou ninguém, nem no meu trabalho, nem no meu bairro, nem na minha escola, nem na faculdade. Se nem onde o pessoal está me vendo lá, ninguém nem sabe quem eu sou, imagina Deus. Tem tantos planetas para ele cuidar aí, tem uns extraterrestres lá, enfim. Mas não. A Bíblia diz, antes da criação da Terra, Deus tem um plano específico para mim e para você. Só que Satanás vem com um saquinho de água e fala assim, não, tudo bem, mas olha o tamanho do seu problema. Mas a mosca é daquele tamanho? É um truque de ótica. E Satanás é o pai da mentira. Ele sabe transformar a situação, parece que é algo horrível, mas quando você enxerga com os olhos de Jesus, o Odair e a Cris falaram isso para mim agora há pouco, né? Eu gosto muito dessa passagem, que está aquela ventania, o barco começa a chacoalhar, Jesus está lá dormindo. Jesus, nós estamos morrendo aqui. E nós oramos assim, não é? Tem hora que acontece coisa na nossa vida, a gente fica bravo, né? Eu mesmo já fiquei bravo com Deus várias vezes. E aí, pai? Tô orando aqui, tô lendo, tô indo para a igreja lá, e aí? Vamos trabalhar, né? Como se ele não tivesse atento, como se ele não estivesse sabendo, como se ele não tivesse consciência. Ele está dormindo porque ele sabe, ele está descansando, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que se ele chegar lá e falar assim, ó, situação do Nolasco e da Vivi, situação da Raimundo e do Zé, situação do Sérgio, da Regina, da Meire, do Diego, shh, cessa. Se ele não mandou cessar, ele está tratando eu e você para nós recebermos o maior e o melhor de Deus. Não é porque ele dormiu, não é porque ele perdeu a força, não é porque o braço encurtou. Ele está nos preparando, porque quando o estrondo vier, a bênção é do tamanho do estrondo. Amém, Jesus? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Vou pedir para a minha fiel escudeira Ana Júlia orar por nós, Ana Júlia, sentindo no coração. Quando eu crescer, eu quero orar igual você, Ana Júlia. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, pela palavra que o meu pai trouxe hoje, Pai. Pai, eu te peço que essa palavra não volte vazia, Senhor. Como eu sempre gosto de dizer, né? O culto, ele não é sobre hoje, Pai. Ele é sobre amanhã, quando a gente colocar tudo que a gente aprendeu aqui em prática, Pai. Então, no nome de Jesus, Senhor, que a gente se lembre disso para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Que nada é impossível para o Senhor. Que o Senhor nos ajudou até aqui. Que tudo tem um propósito, Pai. O Senhor não faz nada, Pai, nada por acaso, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. A sua vontade, Pai, ela é boa, ela é perfeita e agradável, Senhor. Nos ajuda, Pai, a nos tranquilizarmos, Pai. A termos a noção de que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, toda angústia, Senhor, que fica no nosso coração, Pai, toda culpa, Pai, que Satanás tenta soprar nos nossos ouvidos, Senhor, em nome de Jesus, nos blinda, Pai. Blinda, Senhor, a mente de cada um que está aqui, Pai.
Que nenhum espírito de controle de mente prevaleça, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, as pessoas que estão vendo pelo online também, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai, e porque eu sei que isso tranquilizou o meu coração e de todo mundo que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Culto de aniversário, né? Culto de aniversário, né? Culto de aniversário. Pode sentar mais um pouquinho. Tem os últimos 2 recados importantes aqui. Podem sentar. Juju, vou pedir para você colocar nossas ofertas ali, para a gente ser breve. Pedir a você que participa do corpo, né? Que participa do processo de evangelização de outras pessoas, que você, com o coração inclinado a Jesus, possa ofertar, possa dizimar. Tem uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que eu li hoje em Esdras. Eu não precisa nem abrir, tá, Juju? Eu vou falar para eles aqui, mas não precisa nem abrir. Eu achei muito bonito que Deus traz uma palavra para Esdras e o rei não é cristão. Lógico, Jesus não tinha nem nascido. O rei não é nem do povo de Deus, mas ele fala assim, Deus falou ao meu coração, né? E eles começam ali a trazer ofertas, a trazer entregas para que o reino de Deus crescesse e Jerusalém fosse restaurada. Então, quantos creem aqui na restauração? Aqueles que creem, aqueles que sabem que com a sua oferta, com o seu dízimo, contribui para o crescimento da igreja, tenham aí liberdade de fazer a sua oferta, o seu dízimo. Está aqui nosso QR Code. É só você abrir o aplicativo do seu banco, selecione lá pagar com QR Code e faça a sua oferta no reino. Tem a chave Pix ali, mais conhecida do Brasil, sempreamorigreja@gmail.com. Tem também as nossas salvas aqui, tem a maquininha de cartão se alguém precisar. Sinta-se à vontade. E eu gostaria de orar, enquanto você vai fazendo a sua oferta e seu dízimo, eu gostaria de orar para que você seja sustentado. Tem uma palavra que diz assim, né? A Júlia que tem essa palavra lá na parede de casa, né? Aquele que dá pão ao que come, semente ao que semeia, também multiplicará as sementes de bênção sobre a sua vida. Então, quando nós entregamos aquilo que é do Senhor, não é nosso, Ele faz questão de multiplicar sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que você já vê a multiplicação. Eu vejo em casa isso. Nunca faltou nada na minha casa, graças a Deus. Não porque eu sou bom, porque eu sou o presidente da República, ou porque não, porque o Senhor nunca vi o justo mendigar o pão. Então o Senhor traz para nós provisão, Ele traz comunhão, traz parceria, então por isso que nós ofertamos e dizimamos. Então, gostaria que você curvasse a fonte aí, quem já dizimou, e eu queria abençoar vocês, tá? Em nome de Jesus. Pai, eu creio que nós entendemos aqui como única direção que o reino, Pai, o único reino existente em nossas vidas é o seu reino, Pai Santo. Não há outro reino em nossas vidas, Pai. Nós entendemos a obra de Jesus naquela cruz, nós sabemos que é o Senhor que cuida de cada detalhe. A Tua palavra diz, Pai, que assim como o vento vai de um lado a outro, ninguém o vê, assim é o agir do Seu Espírito Santo. Então eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que venha multiplicação sobre a vida de cada dizimista, de cada ofertante, Pai, multiplique, não para nós, mas para que a sua obra, Pai, seja expandida, seja concluída, seja exaltada, Pai. Visita também nossos armários, visita também os nossos trabalhos, visita a nossa saúde, que não nos falte saúde e que caia por terra, Pai, toda raiz de enfermidade sobre as nossas vidas, Pai. Que nenhuma raiz de enfermidade brote sobre nós, que não prevaleça, nos guarda, guarda nossa alma, guarda nosso corpo, guarda nosso espírito, Pai Santo, para que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, continuar tendo uma fé expandida, Pai. Nós queremos que a nossa fé cresça, Pai. Como a Ana Júlia trouxe no louvor, que o Senhor cresça e nós diminuamos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada ofertante, a cada dizimista. Também visita, Pai, a cada pedido de oração que nós falamos e que não falamos, os que estão online também, se tem algum alvo específico de oração, que eles sejam visitados pela fé. Nós oramos aqui agora em concordância de oração, Pai. Visita cada um dos pedidos, Pai. Cada um desses pedidos seja visitado, Pai, pelo Seu Espírito Santo. Nós oramos aqui juntos em concordância, na fé, no poder do nome do Seu Filho Jesus, Pai. Visita, Pai, a cada um daqueles que colocaram qualquer alvo de oração diante do trono do Senhor.
Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amém? Antes de ir para o fim, temos convidados hoje, né? Vou pedir para o Nolas que a Vivi ficar de pé. Vamos louvar a Deus pela vida deles. Tem, eu sei. Eu ia falar quem trouxe, mas foi eu que trouxe. Foi eu que convidei. Então vamos louvar a Deus pela vida deles. Voltem várias vezes, porque a unção de vocês contribui muito para esse lugar. São dois lindos, a família deles é linda. Pena que não veio os filhos, vocês tinham que conhecer os filhos também, são uma bênção também, então sejam sempre bem-vindos ao corpo de Cristo, em nome de Jesus, tá bom? Pode se sentar lá atrás também, está o Sérgio. Fique de pé, Sérgio. O Sérgio também? Vamos louvar a Deus pela vida do Sérgio. A Cleide que trouxe, né, Cleide? A Cleide. Nós temos um lema aqui, Sérgio. O lema é o seguinte: se você gostou, você volta. Se você não gostou, volta também. Estamos em obras, tá bom? Amém. Muito obrigado pela sua vinda hoje, nos abençoou demais. É isso? Tem mais alguém novo aí? Não, né? É isso? O Zezinho também, né? Agora eu gostaria de passar para a Ana Júlia, para os momentos finais aqui. Pode ser, Ana Júlia? Você nos conduz? Gente, hoje eu tinha pensado assim, nossa, não quero nem aparecer. Aí eu toquei no louvor, orei. Então, gente, tem um recado, assim, para falar, que tem uma pessoa muito especial que fez aniversário na quinta-feira, né? Vem cá, mãe, aplauda a nossa pastora. Gente, a gente não podia deixar passar em branco, né? Não falar nada, porque todo mundo aqui sabe o quanto que ela é especial. Eu vou chorar. Eu vou falar primeiro do que é mais fácil, que como pastora, ela é um exemplo, né? Para mim, assim, que estou perto, eu lembro desde criança de eu ver, né, ela orando, lendo a Bíblia, e eu sempre falei, nossa, eu queria ter essa facilidade que ela tem para falar com o Espírito Santo, para ver o Espírito Santo. E é muito bom ter alguém assim à frente de uma igreja, porque a gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que não têm um verdadeiro relacionamento com o Senhor. E graças a Deus, a minha mãe, eu vejo que ela está sempre tentando melhorar, sempre tentando seguir o que a palavra fala, amém? E é uma coisa muito difícil, ela tem 1 milhão de coisas para resolver, mas ela nunca deixa de se dedicar a isso, sabe? E eu acho isso muito lindo. E também como mãe, né? Eu queria chamar o Vitinho e o Isaac aqui na frente, que são os filhos, né? Os filhos dela, dessa mulher maravilhosa. E eu queria que a gente orasse por ela, amém? Então vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, Pai, eu vim te agradecer pela vida da minha mãe, Senhor, como mãe, como pastora, como amiga, Senhor, ela é uma pessoa maravilhosa, Pai, sem dúvida uma das melhores pessoas que eu já conheci, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que o coração dela é um coração bom, um coração, Pai, que é sedento por Ti, Pai, que está sempre querendo Te agradar, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos, Pai, sobre a vida dela, em nome de Jesus, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, mostra, Senhor, novos planos, novos sonhos, Senhor, novas direções que o Senhor tem para ela, Pai, tanto na vida dela como aqui na igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Levanta, Senhor, um ministério, Pai, para ela, em nome de Jesus, Pai. Eu sei que ela pede isso para o Senhor, Pai, que ela pede um ministério, pessoas que ela possa cuidar, que ela possa orientar, Senhor. Ela está sempre em busca, Pai, da Tua palavra, de novos estudos, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nada disso, Pai, seja em vão, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dela, Pai. E nós da igreja, Pai, nós agradecemos por o Senhor ter colocado uma pessoa tão especial à frente dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, nós honramos a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em nome da igreja, a gente vai te dar um presentinho, tá bom? E eu amo. Obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Pode passar com a gente. Obrigada, viu? Gente, maravilhoso. Obrigada. Depois eu vou abrir os presentes e eu mostro para vocês. Eu fico muito feliz. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Pode fica aqui vocês por enquanto. Agradecer a Deus em primeiro lugar, porque eu tenho minha família comigo, né? Deus chamou eu e o Alex, né, para os caminhos de Jesus. E desde que Deus me chamou, eu tenho mesmo isso, de a minha família vir junto
E para honra e glória do Senhor, nós conseguimos que todos eles estivessem. A gente está aqui com a mãe do Alex, a Ilza, aí está minha mãe, meu pai, meus filhos, né? Que a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. E fala também que Deus vai cobrar das nossas mãos o que nós fizemos com os nossos filhos. E eu peço para Deus que eu seja mesmo essa pessoa para eles, um exemplo de mãe, de serva de Jesus, e exemplo de como eles serem cidadãos também do mundo. E eu agradeço a Deus de verdade sempre por estar conseguindo fazer isso. Eu me preocupo muito com eles todos, como que vai ser a vida deles, tudo. Então, e sempre ponho mesmo nas mãos de Deus, né? E peço a Deus que eles continuem esse legado. O que eu quero deixar para eles é isso, que eles continuem o legado, levando o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pelos filhos que Deus me deu. O Vitor é meu primogênito, né? Ó, tá aqui a escadinha. O Vitor, meu primogênito, a Ana Júlia do meio e a raspa do tacho, o Isaac, né? E eu agradeço muito porque eu vejo Jesus na vida deles. Então, sou muito grata ao Senhor, né? Em primeiro lugar, por eles também e por vocês, porque aqui tem pessoas que eu amo. Sempre, eu me constranjo com o amor que eu sinto de cada um de vocês, de verdade. Né? Meu marido, Alex, que Deus chamou para o ministério, foi também algo muito assim, nossa história, e está sempre comigo. Então, agradeço mesmo por cada um de vocês que estão aqui. E o legal é isso, né? Que agora a Igreja Sempre Amor sempre faz aniversário perto do meu aniversário. Eu faço dia 14, Sempre Amor dia 17. Então, e a Ana Júlia fala que meu aniversário é um evento, gente, tem que ser um evento. Porque eu gosto que eles estejam comigo, gosto de um presentinho, gosto de sair para comer. Aí, mãe, seu aniversário é o evento do ano. E aí agora estende, né, para a Igreja Sempre Amor. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês, agradeço vocês, viu? Vocês são os filhos que me dão orgulho mesmo em Cristo Jesus. E obrigado, Alex, também, meu maridão, né? Obrigada a todos, viu? Amo vocês, mamãe, papai, amo todos vocês. Minha norinha, tá? Os netos aqui, tem até os netos. E eu agradeço mesmo a Deus por continuar esse legado. E eu sempre falo isso para vocês, gente. Depois de Cristo, tudo muda na nossa vida. E muda realmente. Muda realmente. Porque eu engravidei com 15 anos, né, mãezinha? Eu até me emociono. O Vitor engravidei com 15 anos, gente. E falei, não, vou ter meu filho. Minha mãe ajudou, meu pai também, que é muito importante a pessoa ter uma rede de apoio, né? E para a honra e glória do Senhor tem esse homem, que é um homem, que hoje tem os filhos dele, e eu vejo ele como um pai, como um homem de família. Sinto muita alegria, né? Vejo a Ana Júlia agora sendo encaminhada. O Isaac, espero que ele demore mais um pouco. Né, Isaac? Mas eu só tenho a agradecer a Jesus, porque depois de Cristo, ele realmente mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família, da minha árvore geneal, né, da minha árvore. E é isso, porque Jesus fala isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu posso falar que Jesus fez mesmo essa transformação e vocês vêm aqui. Então, para mim, é uma graça do Senhor muito grande, porque eu vejo eles no ministério comigo, a minha família inteira, então dá força, né? Então, só agradecer a vocês mesmo. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Amo vocês, meus lindos. Amém, Jesus. Você orou para sua mãe? Você orou? Orou? É que eu estava distraído, estava emocionado. É, a árvore de Jesus. Amém. E que Deus multiplique, né? E tá vindo mais um, hein? Você não ouviu falar de Sara agora, não? Você tá rindo por quê? Você não tem fé? Porventura meu braço encurtou?
Né, Júlia? É. Eu falei para a Júlia que se ela deixasse, eu teria vários filhos, né? Porque para mim é uma coisa maravilhosa nós termos filhos. A Bíblia diz que nós devemos ser filhos semelhantes a Cristo, né? O propósito de Deus para nós é esse: termos filhos semelhantes a Cristo. Então, que nós possamos, mesmo pela graça, pela direção, pelo amor, pelo carinho de Deus, cuidar daqueles que Deus colocou na nossa direção. Tenho muito orgulho dessa baixinha aqui, é minha parceirona, me ajuda na fé, na unção. Então, assim, sintam-se amados e cuidados por todos nós. Não, jamais. Só os animais. Meus irmãos, festa tem que ter bolo, né? Festa tem que ter bolo. Então, nós terminamos o nosso culto, né? Semana que vem estaremos aqui novamente. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Um beijão enorme no coração do Dieguinho, que também veio nos honrar, né? O Dieguinho é meu filho sobrenatural, né? O Dieguinho também deve. Eu recebi bastante, né, felicitações. Aí tem o pessoal que era do meu grupo da faculdade, e eu tenho um grupo com eles até hoje. Aí uma das meninas colocou assim: feliz aniversário para a pastora mais amada da igreja dela. Porque, olha, eu tô de olho, e o pessoal lá te ama, hein, que é a pastora mais. Eu falei: gente, obrigada. Deus é bom. E é isso, gente. Semana que vem estaremos juntos. Você que está online aí, né? Coloque aí, ainda dá tempo, os seus alvos de oração. Nós estaremos intercedendo também pela sua vida. Vem para cá, ao vivo e a cores, que é melhor. Estamos orando para que Deus faça com que isso se multiplique, né? A Bíblia diz lá em Atos 2, do 42 ao 49, e Deus ia acrescentando os que haveriam de ser salvos. Então, que Deus traga mais pessoas machucadas, judiadas, desconsoladas, para que a gente seja o hospital de Jesus na vida delas. É isso que a gente ora sempre. Então, vamos louvar a Deus mais uma vez por esse culto e vamos comer bolo. Em nome de Jesus.